Janaína, seja bem-vinda. É a primeira aula mesmo ou caiu de paraquedas? Amanda, seja bem-vinda também. Cliver, é assim que fala seu nome mesmo? Cliver? Diferente esse nome, hein? Tudo bem, eu, primeira, legal. Muito bem, então sejam muito bem-vindos, gente. A gente vai, a gente vai dar continuidade hoje já no assunto, tá? Nós já começamos um pouquinho. Mas assim, fiquem à vontade para perguntar e já tirar as dúvidas, tá? Vocês estão chegando hoje aí. Já conhece? Primeira aula, estou começando a trabalhar com .NET no meu estágio e preciso aprender PO. Graças a Deus que você está trabalhando com .NET. Só que eu tenho uma péssima notícia para você. Nós estamos usando Java aqui, mas é, .NET é muito mais legal. Inclusive, as aulas que eu estou dando durante o dia são de .NET. E, assim, inclusive, hoje é capaz de eu cometer algumas gafes em relação ao Java, por conta da minha cabeça estar em .NET ainda hoje, tá? Professor, mas não poderia mudar para o C Sharp? Que? Poderia, sem problema nenhum. Vocês querem repetir o exercício em C Sharp hoje? Podemos fazer. Para vocês terem uma noção de uma outra linguagem também, para mim vai ser ótimo, inclusive. Não, eu tô perguntando, entendeu? Sim. Que Vamos programar, vamos fazer isso. Eu programo com vocês. É, como a gente tem bastante tempo, né? Que nem eu falei ontem, eu achei que eu estava já com algumas aulas andadas e não somente as 4 que a gente já teve, contando com a de ontem. É, a gente tem tempo, então eu consigo fazer isso. Eu acho que vai ser até legal que eu consigo passar para vocês a aplicação dos conceitos em duas linguagens diferentes. Eu acho que seria legal, inclusive, se vocês toparem, por mim tá combinado já, tá? A gente pode fazer sem problema nenhum. Deixa eu pegar aqui só, que cheguei correndo aqui, vou só abrir minhas coisinhas todas aqui para a gente pegar os exercícios de revisão aí. A Amanda já topou lá, para mim seria perfeito, tá vendo? Você tá trabalhando no quê aqui? Qual parte do .NET, Amanda? Qual versão? O que que você tá vendo lá? Na verdade, eu comecei o estágio tem 2 meses. Hum, E eles trabalham com uma aplicação que ela é toda desenvolvida em .NET. tá, Aí eu estou estudando essa aplicação para fazer algumas coisas, mas eu estou começando do absoluto zero. legal. Mas é aplicação legada de .NET? O que que é? Qual versão do .NET que É tá? .NET Core. ASP.NET Core 3.1. Eu acho que é no 4, se eu não me engano. .NET 4, mas o ASP.NET é aplicação web ou não? É, É? na verdade é Forms do Windows, né? Ah, é o Windows Forms. Isso. Eles ainda estão usando o Ah, Windows Forms. entendi. Então não é web, é É, aplicação é já um. local. Isso. Não, é um aplicativo que usa para atendimento da empresa. Entendi. Então Então, eles ó, usam como um introdução recomendação de ao leitura. .NET 4. E curso? O que que você indica? Curso em .NET 4, aí você me pegou, hein? .NET geral. .NET geral? Puta, então eu tenho uma excelente recomendação para você. Vou até abrir aqui e recomendo para todo mundo que quiser estudar .NET. Espera lá. Inclusive era a aula que eu estava fazendo, que eu não dei aula segunda-feira, né? Troquei para ontem, que era a aula que eu não queria perder desse curso, que foi uma aula ao vivo, foi muito boa, inclusive. Deixa eu pegar aqui, ó. Compartilhar a tela aqui e mostrar para todo mundo. Mas sem medo de errar. Este cara aqui, ó, Balta.io, André Baltieri, não sei se já ouviu falar dele. Ele é um Exatamente o dele que eu tô vendo. É, o passa, primeiro curso é grátis. passa, pode fazer.
Olha, eu não vou falar que tudo que eu sei de .NET eu aprendi com ele, porque algumas coisas não foi. Mas assim, ó, 90% do que eu aprendi foi com ele, tá? E, inclusive, ó, se você for, eu assino a plataforma, tá? Aham. Se você achar que cabe, tá? Vale a pena, porque tem ó, vou até entrar aqui para vocês verem, peraí. Vou aproveitar, Tem já vou bastante coisa. fazer um merchan aqui. Inclusive tem até soft skills nessa plataforma. Tem tudo, tem tudo. Ele tem muita coisa, ó, tá vendo? Você pode ir pelas carreiras que ele sugere, né? De desenvolvimento no contexto geral, se não, você vem direto nos cursos aqui e vai para o que você quer, tá? Tem, inclusive, se eu não me engano, aqui MVC conforme os Windows, mas eu não lembro agora se tem mesmo ou não. Ó, soft skills aqui, ó, trabalho em equipe, Uhum. pensamento crítico. Vai sem medo, cara. É investimento garantido. É Eu investimento tô garantido. no iniciante, o primeiro curso dele, de 13 horas, se eu não me engano, ele é gratuito, É o e tô fundamento do rezando, .NET. isso, Fundamento C Beleza. Sharp, Sim. tô rezando para ter promoção na Black Friday. Vai ter. Ele só faz promoção, inclusive, na Black Friday, e é quando eu renovo a minha assinatura também. Eu sempre Né? renovo por 2 anos a assinatura do site lá, porque vale muito a pena, cara. Muito, Esses muito, muito a pena. cursos de IA generativa, eles Hum. foram lançados essa semana. A aula que eu Ele fui fez ter um de evento de segunda-feira era IA. essa. Uhum. Essa aqui, ó. Aqui, para nós que somos o que ele chama lá dos premiums, né? É, ele vai liberar a gravação, tipo, normalmente 2, 3 dias ele libera a gravação, né? Uhum. Mas depois, obviamente, ele acaba fazendo, né? Ele não vende curso à parte, ele só vende a plataforma mesmo, né? A Forma. assinatura de tudo. Então, assim, mas é investimento bom, faz porque vale a pena. Espera Então, Black Friday, espera mesmo, porque eles sempre. Quer ver? Deixa eu até ver o meu prêmio quando que eu renovo. no meu estágio, eles Aqui, ó. trabalham bastante com o ecossistema da Microsoft. Tá. SQL Server, Uhum. putz, até o Edge a gente usa. Sim, Então, o Copilot, tipo, nas regras da empresa, sim, e o eu acho SQL que o Server. Balta vai ajudar bastante, porque de Microsoft ele manja. Sim, sim, pode ir tranquilo, é o que eu tô te falando. É dinheiro investido certo, assim, é tiro certo, tá? Aqui, ó, na parte do fundamentos, Olha lá, SQL Server é outra coisa que eu fundamentos preciso de SQL aprender. Server, a gente não teve aula de SQL Server, as aulas não estão gravadas, tá? Então, se você não quiser assistir, daqui a pouco o link da playlist não aparece aí no chat, tá? Já tá Cadê aqui. aqui, ó? Já tá lá, tá Não, vendo? Tá vendo? mas esse Ó, aí é o fundamentos de C Sharp. do Esse que eu tô fazendo. PO. O que Hã? colocaram no chat é do PO. A do PO, pega, É, pega aquela então que não tem do SQL, então, tá. que é do semestre passado. Uhum. É, cadê, hein? O outro que eu queria mostrar. E eu não sei o pessoal Esse também, aqui, mas ó. eu tô com matéria esse módulo de PO em Java na Unicesumar. Então, é por isso que a gente está, inclusive, usando Java aqui nas monitorias, né? Porque a Uhum. ideia era tentar seguir mais ou menos o que estava lá. Na verdade, no primeiro dia do outro módulo, né? No começo do semestre, a gente fez meio que uma votação aqui, então acabou até o Java ganhando. Mas assim, se todo mundo topar e quiser, eu dou uma boa passada por C Sharp, que na verdade é a minha especialidade, inclusive. Então, assim, Nossa, eu achei muito interessante. Eu achei bacana. Eu não entendi absolutamente nada de programação orientada a objeto. Eu comecei a tentar entender um pouquinho, porque às vezes você assistir aula é muito uhum, conceitual. Você colocando a sim, mão no código, o meu tutor, ele pegou um pedaço do código lá, um microserviço do código e falou: toma, implementa tal coisa, tal coisa. Eu tive que me virar. uhum, Então eu tive que aprender sozinho o que estava escrito ali. sim. Aí a gente vai começando a entender. Então, antes eu tinha medo de programação orientada a objeto, agora já estou acostumando um pouquinho. Não, pode ter medo, não. Pode ter medo, não. Que, aliás, é o Todo paradigma mundo mais tem usado. medo. Não, não pode, não precisa ter medo, não. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é, não. Não, não é. Eu vou até trazer isso. Vou aproveitar, então, essa deixa que você deu. Eu vou pegar um exercício aqui.
e a gente vai fazer ele em Java, usando objetos, etc, tá? Uhum. Para que você veja que não é nada de absurdo, de difícil, de nada, Eu, não. Tá? eu saí do ramo automotivo, trabalhei 15 anos no ramo automotivo. E Hum, tem na Alura, nos hum, blogs deles, tem um blog lá, um texto, uhum. falando de programação orientada a objeto com alusão a veículos. Eu não entendi nada. Tá, pode acontecer. Mas é porque às vezes você tem mais esse bloqueio do medo da orientação a objetos do que qualquer outra coisa. Tá? Assim, dá uma sensação, quando a gente está, principalmente você caiu meio que de paraquedas, assim, o pessoal falou Uhum, tó, né? Se vira. Dá um pouco de medo, um pouco de receio, sem dúvida nenhuma, tá? Mas assim, tenho certeza que você pega tranquilo, assim, porque a teoria da orientação a objetos é a mesma, é uma só. A linguagem que você vai trabalhar, aham, o conceito é aplicável. Então, assim, se você for programar em Java, se você for programar em Kotlin, se você for programar em C Sharp, se você for programar em qualquer linguagem que dê suporte à orientação a objeto, o ciclo não, na verdade, os conceitos, os fundamentos são completamente aplicáveis. Então você aplica herança, você aplica polimorfismo, você aplica, como é que fala? Encapsulamento, abstração, você aplica tudo, interface, você faz o que você quiser. A linguagem dando suporte é só seguir a escrita. O medo que a maioria das pessoas tem na hora de programar é a questão da sintaxe, né, do código, que acaba mudando um pouquinho, tem linguagem que é de um jeito, tem linguagem que é de outro. Mas, assim, aprendeu a escrever o código do jeito que a linguagem pede na seguinte, a teoria o desenvolvimento é o mesmo. Então isso não muda. Entendeu? Por isso que é a mesma história, por exemplo, se você vai programar. aqui na teoria assusta um pouquinho mais. Assusta, mas é isso que eu tô falando. Assusta, mas é o medo de não ter feito ainda. Entendeu? É mais nesse sentido de você ficar com mais receio de aplicar o que você já sabe, por mais que erre e dê tropeços e às vezes as coisas não funcionem. Eu falo aqui pro pessoal direto isso e, e repito quantas vezes for necessário. O erro faz parte do aprendizado. Se você não errar, você não aprende. Então não adianta ter medo de errar, porque errar você vai. Isso é inevitável. Eu erro até Uhum. hoje, entendeu? Eu erro até hoje, já estou na área já faz um bom tempo. Então, assim, o erro faz parte do aprendizado, o erro faz parte da evolução, inclusive. Então, a melhor coisa que você pode fazer nesse momento, que inclusive você está começando, é errar. É só assim que você vai aprender. Sabe andar de É, bicicleta? aham, Como que você aprendeu a andar de bicicleta? caindo. Pois é. Então, Não, pronto. meu líder falou, você tem um ano aí pra você errar. Tem um ano para você. Olha, te deu um ano ainda. É Dá para estágio, errar né? pra caramba. É estágio. Dá para errar Aí ele muito. falou, você tem um ano, você tá aqui pra você aprender, você tem um ano pra errar. Entendi. Tá bom. Aí, ó. Tá. Você tem tempo suficiente pra você aprender, para você errar, pra você fazer de novo e seguir. Pra você perder esse medo, inclusive. Não precisa ter medo. Não, Programação. agora eu já tô um pouquinho mais confortável. Isso foi quando ele jogou o código na minha mão, que eu comecei a tentar entender primeiro a teoria. Mas eu acredito que mexendo no código, ele me ajudando no que eu estava errando, eu procurando entender onde eu estava errando e Uhum, aplicando o que eu sabia, que foi mais condicionais, usei bastante condicionais ali. uhum, Aí eu me senti mais confortável, mexendo, não vendo só a teoria, lendo sobre encapsulamento, lendo sobre objetos é, classes, objetos, essas coisas, ficava muito vago. uhum. Quanto assim, o ler, né, entender e estudar a teoria faz parte, isso não é inevitável, você não tem como fugir, né? Porque para você pôr alguma coisa em prática, você tem que conhecer a teoria, a história de andar de bicicleta. Não adianta você querer aprender a andar de bicicleta se você não conhece a bicicleta, se você não sabe que lado senta, que é onde que segura, onde pôr o pé, onde pôr a mão, não adianta.
Entendeu? Então, assim, a teoria, óbvio, é o primeiro passo da aprendizagem. Mas, no caso de programação, independente se é orientado a objeto, orientado a eventos, se é estrutural, independente de qualquer coisa, a única maneira que você vai conseguir aprender e se familiarizar com aquilo é fazendo, é programando, né? Quer ver? Eu vou, já que você deu essas deixas todas aí, nossa, eu vou aproveitar que tá no jeito. Quer ver? Ó, Atrapalhei a aula inteira. não atrapalhou de jeito nenhum, muito pelo contrário. Tá trazendo até coisas boas e novas para a turma toda aí. Nós vamos fazer, eu vou criar um exercício aqui, eu vou pedir para o chat GPT criar um exercício aqui para a gente fazer. Já que você falou que é do meio automotivo, a gente vai seguir essa Não, linha. não quero voltar nunca mais. Não quer voltar nunca mais, traumatizou Eu então. fiz Então tá bom. transição de carreira. Eu quero me ver longe E disso. que você está trabalhando com o que hoje então? Eu estou trabalhando No estágio. no estágio na Neoenergia, E é o que que é? empresa do setor Concessionária de. elétrico. Tá, entendi. Na verdade, é uma holding, né? Ela tem várias distribuidoras. Uhum, Tem distribuidora na Bahia, em São Paulo, Rio Grande do Norte. tá, entendi. Deixa eu só rolar aqui uma coisa. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Eu coloquei umas trilhas aqui de treinamento da Microsoft, Ah, eu vi aqui. Ah, alguns hands-on lab para treinamento. Como ela comentou bastante um pouco em Microsoft, então eu coloquei algumas trilhas aqui. legal, Também legal. que Ó, elas são gratuitas também, se o pessoal estiver interessado. Tem ali o passo a passo, então ele vai seguindo todos os métodos também. Para quem está interessado em aprender um pouco de Microsoft, né? uhum. Copilot e usar. Então, eu coloquei algumas trilhas ali, Excelente aí, ó. Muito bom. só para compartilhar. Aliás, boa, excelente, maravilha. Obrigado, inclusive. Esses links do Learn aí que o Wagner mandou, vai firme, tá? São os links de treinamentos oficiais da Microsoft ali. Então, boa parte dá para aprender por ele ali na parte de .NET, C Sharp e afins aí, tá? Vale a pena É, também. Eu isso. E quem salvei quer tudo num entrar no, documento do Word. quem quer Aí, tirar uma certificação, o caminho é esses Learn Path aqui. sem Então, dúvida. geralmente você vai estudando ali, fazendo Então, deixa eu abrir o link. documentando, né? Uhum. Aí você consegue, porque as certificações, para quem gosta de tirar certificações, elas são baseadas nesses Learn Paths aqui, né? Isso, exatamente, tá? Ajuda bastante. Ó, esse primeiro link aqui, por exemplo, ó, você pode ter, ó, iniciar um plano oficial para desenvolvedores, tá vendo? Aqui ele te sugere uma linha de estudos, né? Um caminho de estudos aí para vocês evoluírem na questão da programação, né? Aqui, ó, tem o outro também. Deixa eu ver esse outro aqui. Olha lá, descubra o seu caminho, personalize seu caminho. Maravilha, isso é excelente. Esse site aqui da Microsoft tem muita coisa boa. E tudo de graça, viu, gente? Tem nada pago aqui não, é tudo de graça mesmo, tá? GitHub Copilot. Copilot, por enquanto, ele é uma ferramenta que deixa a gente até meio preguiçosão. Eu não recomendo usar de imediato quem está iniciando na programação, porque ele vai te dar muita coisa pronta já, né? Então, assim, pronta no sentido assim, ele já começa a entender o que você está fazendo ali e vai te sugerindo algumas coisas. Então, assim, nos primeiros passos de aprendizado ali, acaba sendo um pouco meio que um tiro no pé, né? A gente acostuma mal, inclusive, né? Mas, assim, pode usar, não tem Verdade. problema Ele nenhum. acaba não aprendendo, né? Não forçando a aprendizagem, né? Porque ele Exato. acaba desenvolvendo ali Exato, e né? criando. Tanto que eu falo que até o IntelliJ que a gente está usando aqui como referência, né, como interface de programação, ele é uma mãe na nossa vida, né? Porque você deixa o cursor parado ali, você espera um pouquinho, ele já te sugere alguma coisa ali. É, Eu verdade. acabo, muita coisa que eu vou explicar, ele acaba já dando a resposta para mim antes de eu acabar de falar aqui. Mas enfim, eu sempre falo, tecnologia ela tem que ser usada como ferramenta. A IA, principalmente, tem que ser usada como ferramenta. A tecnologia também, claro, né? Então, vale tudo, mas use com moderação. Ó, eu gerei aqui, aproveitando, então, essa deixa, eu não peguei nenhum exercício pronto aqui. Uai, cadê minha tela aqui que eu tinha feito?
Aqui, o ChatGPT. Tá aqui, ó. Eu gerei um link e mandei para vocês no chat aqui, e nada mais é que é desse cara aqui, ó, tá? Nós vamos fazer esse exercício aqui. Vamos aproveitar essa deixa que a Amanda deu para nós aqui e vamos trabalhar, aproveitar para trabalhar, como eu falei para vocês que eu ia dar um passo atrás, porque eu achei que a gente já estava lá na frente no calendário, um novo exercício para a gente praticar os 4 pilares da orientação a objeto, que nós já sabemos que é abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo, tá? Eu não sei se ele deu resposta do exercício aqui, ele só deu uma deixa aqui, mas tá bom. E nós vamos construir então esse cara aqui do jeito que ele sugeriu pra gente, tá? Nós vamos fazendo junto, até se vocês quiserem ir fazendo junto, aproveitar já para tirar possíveis dúvidas ou algum conceito que ainda vocês não tenham entendido diretamente, tá? E para a gente poder usar isso aqui como referência. Eu mandei no chat para vocês terem, para não ter que ficar trazendo a tela aqui toda hora, tá bom? Eu vou deixar na outra tela aqui e vocês podem acompanhar pelo link aí. Quem quiser fazer junto, tá tranquilo. Quem quiser só assistir, tá tranquilo também, tá bom? Eu vou criar então aqui, ó. A gente está usando, como eu comentei, o IntelliJ, né, de interface de desenvolvimento, tá? Basicamente, você vem aqui, clica no New Project, ele cai nessa tela aqui para gente trabalhar com a nossa criação do projeto. Então, eu vou colocar aqui SysJava, que é aquele nome padrãozão, né? Gerenciamento de funcionários. Então, funcionários, pode ser assim, direto. Funcionários, tá? Vou fazer esse todo em português. Eu vou até criar o Git aqui. Vou fazer todo esse todo em português para vocês terem a referência de estudos depois, tá? Porque a gente estava fazendo um exercício escrevendo em inglês. Eu tenho o costume, mas ele sou eu, de escrever códigos já em inglês, tá? Mas o código em si pode usar a linguagem que vocês acharem melhor, tá bom? Deixa eu só ver se aqui não tinha nada para configurar, tá belezinha. Então, só coloca o nome do projeto, o local onde ele vai ser salvo aqui, e aqui no módulo 54, esse aqui já é um repositório, né? Eu vou fazer então invertido, eu vou tirar ele só do repo padrão aqui que já tem. Ele já tá lá no outro, então peraí, deixa eu criar aqui no source, Java, eu criei o sysrental aqui, eu vou criar o funcionários, funcionários, e vou criar ele aqui dentro. Pronto, fica mais fácil, crio o repositório, e aí eu já mando no final da aula para vocês o link atualizado, tá? O link do repositório, no caso. Bom, para quem nunca criou um projeto em Java, tá? Não tem segredo, é só fazer aqueles passos ali, e aí ele já cria para a gente a estrutura do nosso projeto, tá? Onde a gente trabalha dentro da estrutura que ele cria aqui na solução do projeto? É sempre dentro dessa pastinha source aqui, tá? Tudo que a gente for fazer, a gente vai criar os pacotes de criação do Java. Então, nós vamos colocar aqui, ó, por exemplo, nós vamos trabalhar sempre com pacotes e dentro dos pacotes Java é que a gente vai criar as nossas classes, nossa função main, então, todos esses conceitos aqui para a gente resolver o nosso projeto aqui, tá bom? Então eu vou criar aqui já dentro do source, clica com o botão direito, novo pacote, tá? E aqui eu já vou colocar o nome dele de funcionário. O que é o pacote funcionário? Aliás, eu vou fazer diferente, é o sys funcionário, tá? Opa, bati numa barra aqui sem querer. Sys funcionário. Dentro desse pacote é que nós vamos organizar todo o nosso projeto. Eu tinha comentado para vocês na aula passada que eu ia até já começar a mostrar como que a gente vai organizando projetos, né? Como que a gente vai subdividindo projetos dentro do software de verdade. Isso não é regra, tá? Tudo, obviamente, é passível de combinação com a equipe, etc e tal, mas é uma maneira mais fácil da gente organizar, ao invés de deixar todos os arquivos soltos, como a gente fez nos outros exemplos lá,
tá? A gente faz separando, que fica mais organizado, não só visualmente, mas fica mais intuitivo para saber onde estão determinados arquivos para a gente poder trabalhar, tá bom? Então vamos lá. O exercício ele está falando aqui para a gente, ó, implementar um sistema simples que modele diferentes tipos de funcionários de uma empresa, aplicando todos os pilares da POO. A estrutura básica que ele está sugerindo ali, ó. Vou seguir na sequência, tá? Deixa eu ver se ele. Ah, tá bom, beleza, é isso aqui mesmo. Então eu vou seguir na sequência aqui, ó. Estrutura básica. Cria o seguinte conjunto de classes e interfaces, tá? Interfaces eu vou deixar ela em aberto por um único motivo, que eu ainda não expliquei o conceito para vocês. Depois a gente cria as interfaces e coloca elas, aplica elas juntas aqui, tá? Então o que que a gente vai fazer? Eu vou criar primeiro a minha classe abstrata chamada funcionário. Então dentro da minha pasta, do meu pacote sysfuncionário, eu vou criar uma outra pasta e aqui ele não tem a pasta só, ele chama tudo de pacote, então eu vou criar um novo pacote, tá? Que eu vou chamar aqui de entidades, tá? Esses nomes que eu estou usando normalmente são os nomes usados mesmos, tá? Aliás, não vou usar nem entidades, eu vou usar os modelos, tá? Ou os models, que é uma coisa que a gente vê bastante por aí. O que que são. Eu mudei o pacote ou eu criei um novo, né? Ah, é porque ele está vazio, é só por causa disso, a estrutura dele está vazia. Tá. Então eu criei uma nova separação aqui de modelos e dentro desses modelos eu vou criar a minha classe, tá? Que vai chamar, no caso, funcionários. Olha lá, agora sim, tá? Essa funcionário, eu vou seguir exatamente como está na sugestão do link que eu mandei para vocês, tá? É funcionário, que também é uma convenção de nomes, tá? Nomes de classes ou de modelos de dados são sempre em português não, são sempre no singular, tá? Os objetos que a gente normalmente trabalha no plural ali, ou dependendo do caso, a lista, enfim, tá? Quando a gente vai ter mais de um mesmo. Então, como a classe ela vai originar outras coisas, ela vai ser no singular mesmo, tá bom? Aqui ele está falando aqui atributos encapsulados. Na verdade, ele está pedindo uma classe abstrata. Se ele está pedindo uma classe abstrata, lembra o que, que era a ideia da classe abstrata? Para que, que ela servia? Ela servia para dar origem a outras classes, né? E não a objetos finais. Então é como se a gente fizesse, a gente está aplicando aqui já dois conceitos de orientação a objeto. O primeiro que é a abstração, né? E o segundo que é a herança, porque se ela é abstrata, obrigatoriamente eu vou ter classes que estendem ela ou que são filhas dela. Então, essa ideia de classe pai, classe filho, classe mãe, classe filha é a nossa herança, tá bom? A herança é no sentido literal da palavra mesmo, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Como é que eu transformo essa classe minha comum em uma classe abstrata? Eu simplesmente coloco a notação abstract aqui na frente da classe. Poderia até tirar o public aqui, vamos ver se ele deixa. Deixou. Vamos deixar então só como classe abstrata mesmo, tá? Se der qualquer problema, depois a gente muda. Onde ele está falando aqui, os atributos encapsulados. Lembra qual que é a ideia do encapsulamento? O encapsulamento é quando a gente protege o acesso a determinados atributos ou métodos. A gente falou isso ontem, se eu não me engano, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou modificar o tipo de acesso desse atributo. Dois atributos que ele está me passando aqui, ó, o string nome, opa, e que mais? O double salário, tá? Olhando aqui, gente, qual que a gente já nota uma. Ixi, Maria, peraí que eu fiz minha letra aqui. Aí. A gente já nota uma grande diferença. Aqui eu tenho um tipo de dado com letra maiúscula e aqui eu tenho um tipo de dado com letra minúscula. Lembra qual era qual era a diferença aqui? Quando eu Tipo tenho. primitivo, né? Exatamente. Quando eu tenho em letras minúsculas, tá? Eu tenho o que a gente chama de tipos primitivos de dados, tá? Aqui, quando eu tenho a letra maiúscula no começo, eu tenho uma classe já
de dados, tá bom? Por que que o Java tem a classe, o tipo de dado string como classe? Porque nativamente ou de forma primitiva ele não tinha string, ele não tem string. Então foi criada uma classe para trabalhar com strings. Todo mundo sabe o que é string? Quem não souber, só fala um eu aqui no chat que eu explico, tá? Bom, coloquei os dois atributos aqui. Como que eu faço a modificação de acesso desses caras? Quando a gente não coloca nada na frente, eles são, por padrão, definidos como públicos, tá? Como que eu faço o encapsulamento? Como é que eu faço a proteção desses caras? Eu faço esse modificador de acesso chamado private. Então, simplesmente colocando o private aqui na frente, eu estou fazendo a proteção desses desses dois atributos da minha classe. Então, quer dizer, eu estou encapsulando ele que não podem ser acessados fora do meu objeto, fora da minha classe, onde eles estão instanciados, tá? Então, para eu conseguir acessar agora o nome e o salário, entendam acessar por buscar a informação que está lá ou registrar uma nova informação, eu preciso criar os métodos de acesso a esse cara, tá? O que são os métodos de acesso? São os métodos de que a gente chama de getters and setters, né? Onde eu busco a informação com o verbo get e eu faço a inserção da informação com o verbo set, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, para eu inserir o nome nessa classe, tá? De um objeto que vai ser gerado dessa classe aqui, até nas próximas, né? Eu posso ter aqui já um public, void, que no momento vai me retornar nada. Olha, já tá me sugerindo aqui, ó, set nome, onde eu recebo o parâmetro nome como uma string e pego esse nome, atribuo no this.nome. Eu vou atribuir na propriedade nome deste objeto. Essa palavrinha aqui, oba, ela salva vidas na nossa hora de programar, tá? Tem muita gente que fala, ah, mas não precisa. Entre não precisar e não usar, tem um pulo bem grande, tá? Então, se você quiser garantir mesmo que você está acessando a propriedade exatamente daquele objeto, use a palavrinha this, tá? Porque ela vai salvar muito a sua vida em alguns possíveis bugs misteriosos que possam existir aí. Mesma ideia para o set salário, e aqui eu posso já ter o get nome, o return nome e o public get salário que vai dar o return salário. Tá vendo tudo isso aqui que ele fez para mim, que eu praticamente não digitei nada? Tudo isso aqui é parte do Copilot, tá? Aqui eu só estou aproveitando para não ter que ficar digitando e eu vou explicando para vocês o que foi feito. Lembra que eu falei do gets, dos métodos getters and setters, que a gente fala de modo genérico? É o set no sentido de definir a propriedade, ou seja, eu recebo de fora a informação e adiciono ela dentro da minha propriedade. No set e no get eu retorno aquela propriedade ali, tá? De novo, só vou fazer essa correção aqui colocando o this.nome e colocando o this.salário também, tá? O this serve sempre para essa classe aqui. Qual que é a diferença desse cara para esse? Esse aqui, ó, ele não me retorna nada, ele me retorna void, quer dizer, é um retorno vazio, nulo, tá? Enquanto esse cara que eu estou buscando o nome, ele vai me retornar quem? O nome. Se o nome é do tipo string, o retorno tem que ser igual ou do mesmo tipo. Igual não, né? Tem que ser do mesmo tipo, tá? Então, sempre que você vê esses gets, stats na frente de alguma coisa, você pode ter certeza que a propriedade ali daquela classe, ela é protegida, tá? Então, aqui nós já estamos aplicando, na primeira classe, praticamente, nós já estamos aplicando três conceitos aqui. É a abstração, consequentemente, estou gerando a herança, vou usar ainda a herança, mas eu já estou gerando porque eu estou trabalhando numa classe abstrata, e estou usando o meu encapsulamento, onde eu protejo as propriedades da minha classe e eu tenho métodos para acessar essas propriedades aqui, tá?
Aqui, gente, para formas de demonstração, tá? Até comentei, se eu não me engano, isso na aula passada, também na aula de ontem. A gente faz simples assim, mas isso aqui poderia passar por uma validação, tá? Por exemplo, aqui o salário, vamos supor, não pode ser menos que 1.000. Então, por exemplo, if, eu posso colocar aqui, ó, se salário for menor ou igual a zero, eu faço um retorno, ou eu faço o seguinte, eu posso dar aqui uma mensagem mesmo ao CW, posso dar aqui uma mensagem do Java falando assim, ó, salário, salário inválido até, vou ter colocado do jeito que ele sugeriu aqui, ó. Então, o que que vai acontecer? Se ele chegar um valor aqui, tá? Que não seja compatível, ele vai dar esse retorno aqui, tá? E se não, obviamente, aqui, só para ele fazer o preenchimento correto aqui. Se isso aqui for falso, ele vai entrar aqui e aí sim ele define o salário é, é, na propriedade daquele objeto lá. Tá bom? Vou deixar até aqui como exemplo, mas assim, de novo, bem para fins didáticos o que nós estamos aprendendo aqui, tá? Quando vocês estiverem trabalhando, quando vocês estiverem ali num estágio ou alguma coisa assim, tem que seguir as regras de negócio definidas pelo dono do projeto, tá? Ou até pela equipe ali que está desenvolvendo a solução, tá bom? E aí ele traz para mim aqui, ó, além como, por que que eu não, esses métodos aqui, por que que eles não estão descritos lá no chat GPT? Por conta disso aqui. Isso aqui está implícito, tá? Se eu estou usando se eu estou usando propriedades protegidas, eu obrigatoriamente preciso dos métodos de acesso. Então, é implícito. Encapsulou alguma informação, você tem que ter métodos de operação daquele cara ali. Senão ela fica sendo uma propriedade inacessível e inutilizável, né? Porque ela só vai estar ali e eu não vou conseguir fazer nada com ela, tá? E aí eles pedem para colocar aqui os métodos de double calcular salário final e o void exibir informação, que é exibir info, que é a exibição dos nomes. Ah, ele colocou aqui embaixo, ó, getters and setters para atributos. Então eu só antecipei a história, tá? Então vamos fazer o método aqui que ele está falando aqui, ó, um public abstract. Então eu posso abstrair o método também, tá? Double calcular salário final. Eu vou usar do jeitinho que está falando ali. O que que eu estou fazendo aqui? Ó? Tá vendo que eu não defini o meu método? Eu não criei o meu método, tá? Eu só disse que ele é um método abstrato, então eu estou obrigando a existir o quê? Uma sobrescrita deste método, que é o quarto pilar que a gente consegue abordar praticamente na única classe que a gente tem já, que é o método de polimorfismo, tá? Polimorfismo significa vários morfos, várias formas, tá? Então, o que que acontece aqui? Eu defino que esse método precisa existir, tá? E obrigatoriamente, por ser abstrato, ele tem que ser sobrescrito. Sobrecarga é um meio de polimorfismo, tá? Tem gente que usa o nome de sobrecarga ou sobrescrita, tá? Que são coisas diferentes, mas estão dentro do conceito de polimorfismo ali, tá? Ah, eu tô acelerado, gente. Se eu estiver falando rápido demais, por favor, me freiem, tá? Até aqui tá tranquilo? Tá todo mundo conseguindo acompanhar o raciocínio aí? Sim. Então tá bom. Então vamos lá. Seguindo aí o link do chat, ele já está falando aqui para mim, ó, faz uma subclasse funcionário CLT, tá? Então, já que ele é uma subclasse, eu vou criar aqui a minha nova classe, que é a funcionário CLT. Esse nome aqui também, ele já é um nome convencional. Por quê? Quando você tem um nome repetido, por exemplo, aqui, ó, funcionário e a classe abstrata funcionário, já é certeza que você tem uma herança aqui, tá? Como que eu faço a herança de uma classe para outra? Quer dizer, como eu herdo as propriedades e os métodos da minha classe abstrata para minha classe pública, que esta sim vai originar objetos, tá? Eu ponho esta palavrinha mágica no Java,
que é o extends funcionário. Ele já até me sugeriu ali colocar isso. Amanda, para você do C Sharp, a palavra extend você troca por 2 pontos. Essa é a herança do C Sharp lá, tá? Por que ele está dando erro aqui para mim? Que olha só, a classe funcionário CLT deve conter a declaração dos métodos abstratos ou a implementação do método calcular salário final, tá? Então, quer dizer, quando eu tenho uma herança e eu tenho métodos abstratos de quem eu estou herdando, eu tenho que fazer esses métodos, tá? Vou até aproveitar aqui, ó. Ele já está falando, inclusive, do calcular o salário final aqui. Eu vou até adicionar ele aqui. Tá vendo que ele põe essa anotação bonitinha aqui, ó? Deixar ele aqui mais para baixo. Esse override, o que significa esse override? Eu estou sobrescrevendo o método original. Tá vendo que ele tem o mesmo nome, ó? Calcular salário final, tem o mesmo nome e o mesmo retorno. Só que agora ele é de forma pública, assim como o outro. Ele não é mais um abstrato, quer dizer, ele é o método que vai ser executado mesmo. E a gente coloca esse data annotation em cima, chamado override, quer dizer, eu estou sobreescrevendo o meu método original. Que é um dos tipos de polimorfismo, como eu falei para vocês, tá? Atributos adicionais da classe funcionário CLT. É um novo atributo. Double. Perdão. Bônus. Aqui, ele não falou nada para mim em relação ao tipo de acesso dele, tá? Aqui, ele vai dar nada, só por causa do ponto, vírgula aí que estava faltando. Quando ele não fala nada, a gente pode deixar como público. Eu vou deixar esse cara como público para exemplificar os acessos lá no meu... Lá quando a gente criar o nosso objeto na classe main, tá? Justamente para vocês verem o que é o acesso de uma propriedade de forma pública e o que é a propriedade privada que a gente não consegue acessar, por isso que a gente precisa dos métodos para trabalhar com elas, tá? A implementação do calcular o salário final deve retornar o salário base mais o bônus. Beleza. Então vamos lá. Vou implementar o calcular o salário final. O que ele tem que fazer? Tem que dar um return de o salário base mais o bônus. Tá? Ah, mas não existe o salário base aqui. Beleza. Não existe ou porque nós comemos bronha ou porque ele não falou nada. Existe sim, ó. Tá aqui, ó. Salário base. Eu que, inclusive, escrevi o nome errado aqui. Salário base. Get salário base. Ele retorna o salário base. Estou só fazendo um refactor rápido aqui, só para manter o padrão da escrita aqui, como ele sugeriu no exercício, tá? Então, olha só. Já enroscamos aqui, ó. Tá vendo aqui o que ele está falando aqui, ó? O salário base é um método privado, né, de acesso lá. Então, quer dizer, o salário base está lá na minha classe abstrata e eu não consigo fazer o acesso direto nesse cara, mesmo sendo uma classe herdada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o método get salário base, porque é ele que vai me trazer o valor da propriedade salário base daquele funcionário. Tudo bem? Entenderam a ideia aqui? Eu já estou colocando tudo num return rápido aqui, só para encurtar o caminho, mas se vocês não entenderem o que é isso aqui, eu faço passo a passo, não tem problema nenhum, tá? Vou até colocar, vai. Deixa eu fazer aqui, ó. Vou deixar o return de qualquer maneira, como exemplo. Mas qual que seria a ideia? Eu posso ter, por exemplo, uma variável que vai guardar o salário base, pegando o salário base lá da minha classe super, por isso que ele usa esse cara aqui, ó, o super. Eu colocar o get salário ou colocar o super.get salário, ele vai buscar na minha classe abstrata. Este super é mais ou menos a mesma ideia do thisNome, só que com métodos, tá? Não tem tanta necessidade assim. Vou deixar para fins de exemplo, tá? O var é uma variável que instancia de acordo com o retorno que ela receber. Eu não sei se eu já tinha mostrado isso para a turma que está desde o primeiro módulo ali, desde o do módulo passado, mas se não,
já estou falando agora. O var é a mesma coisa que escrever o double. Tá? Só que o var é o que a gente chama de coringa. Então, de acordo com o retorno que ele receber, ele vai criar essa variável do tipo do retorno recebido. Tá? Vou deixar aqui para vocês terem essa noção aqui também. Então, eu fui lá na minha classe principal, busquei o valor do salário base do cara e agora eu vou fazer o cálculo do salário do salário final. Então, eu posso colocar aqui, ó, var salário final recebe o salário base mais o bônus. E aí, quem que eu retorno aqui no lugar? Eu dou um return do salário final, por exemplo. Vou tirar esse aqui e deixar comentado, porque senão ele vai ficar dando erro, porque tem dois return, tá? Mas eu vou deixar aqui os dois para vocês verem que dá para fazer da mesma coisa. Dá para fazer de jeitos diferentes, retornando a mesma coisa ali. Tá? Aqui, obviamente, muito mais rápido, muito mais tranquilo de fazer. Professor, como que Beleza? comentava Oi. mesmo? Faz o comentário? Comentário? Barra, barra. Não, mas tinha um atalho. Ctrl barra. Ah, tá. Ou é Ctrl barra, é Ctrl Alt barra, alguma coisa assim. Ctrl Contra barra. Alt barra, acho. Ctrl Alt barra. É. Ainda bem que, ó, Valeu. ainda bem que você tá aí para lembrar também, hein? Não, eu usei só o Não é. Ctrl barra aqui. Ctrl barra deu certo? Deu. Não, beleza, não tem problema. Bom, voltando na classe, na subclasse funcionário CLT, ele só fala para colocar um atributo adicional que é o bônus, calcular a implementação, fazer a implementação do calcular salário final e sobrescrevo o exibir info para incluir o bônus. Então eu vou fazer o seguinte, faltou eu implementar o exibir info lá na classe abstrata. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou implementar o método mesmo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, public, vou dar um void para ele retornar nada, exibir info, sem receber nenhum tipo de parâmetro, e aqui eu vou colocar exatamente isso, o nome que ele está pedindo e o salário base, tá? Então, salt, salário, salário base, tá? Isso aqui é só uma exibição das propriedades aqui. Olha só, aqui, como eu estou trabalhando dentro da classe abstrata, eu tenho acesso ao método privado porque eu estou dentro da classe, tá? Quando eu tiver lá na outra classe, nós vamos ter que fazer uma sobrescrita desse método aqui, e aí eu vou ter que usar o método que eu preciso chamar lá como super ou buscar o método de acesso na minha classe lá, tá? Acho que agora está pronto, né? Então, a classe funcionário, ela tem um string nome, tem um double salário base, ela tem um método calcular salário final, abstrato, e o void exibir info, e exibe o nome e o salário base, e os getters e setters para atributo. Então, a classe abstrata eu fechei mesmo aqui, tá? Lá na funcionário CLT, eu tenho, então, vou juntar aqui agora, um atributo adicional bônus. Por que ele colocou lá no exercício como atributo adicional bônus? Porque ele está herdando o nome e o salário base já. O adicional é o bônus, tá? Então, só objetos do tipo funcionário CLT é que vão ter essa propriedade de bônus aí. E a implementação do salário final, que nós acabamos de fazer aqui, e a sobrescrita do exibir info para incluir o bônus. Beleza. Então, mesma ideia. Se eu estou falando de sobrescrita, eu trago um override aqui e falo para ele que vai ser o public void exibir info, onde eu vou fazer a exibição do nome, buscando get nome ou super.getNome, e aqui a mesma ideia. Salário. Só que aqui, ó, o que eu vou usar sobre a escrita aqui? Porque aqui eu já vou usar
meu calcular o salário final aqui, ó. Então eu já posso chamar aqui, ó, calcular. Opa, faltou mais aqui. Calcular salário final. Então eu uso o método da minha classe, onde ele vai fazer o cálculo do salário final, vai retornar o valor para mim e vai colocar aqui depois do salário da pessoa aqui, que já está calculado o salário base e mais o bônus. Eu vou colocar os dois para a gente ver a diferença. Então eu vou colocar assim, ó, salário base, get salário base, e aqui o salário final, que seria o salário com o bônus, tá? Poderia usar aqui o método do mesmo jeito, ou chamar de novo o get salário base, né, do super, e adicionar, fazer a somatória do bônus aqui. Como eu já tenho um método para isso, eu vou aproveitar e vou usar o método para executar isso aqui. Tá bom? Pegaram a ideia aqui? Todo mundo? Acompanhando, tranquilão? Tá dando certo? Sei. Pessoal que chegou da primeira aula aí, que tá chegando hoje na primeira aula, tá tranquilo ou tá meio perdido? Janaína, Cliver, quem mais? Eu consegui entender, só uma pergunta. No caso, ele está implementando os métodos abstratos da classe super abstrata, né? Aqui, esse aqui, ó. Por que que ele tá implementando só esse? Porque esse é o único que eu só defini como abstrato. Aqui, ó, eu implementei um método base, mas aqui eu estou sobrescrevendo ele de novo. Ah, no caso, esse exibir informações, ele não é abstrato, só está mesmo sobrescrevendo mesmo, né? Exatamente, tá? Aqui eu estou fazendo uma sobrescrita. Aliás, aqui eu estou fazendo uma sobrecarga, porque o método lá está implementado, e aqui eu estou fazendo literalmente uma sobrescrita, que eu estou implementando pela primeira vez. Entendi, entendi. Beleza? Essa parte do bônus, pode explicar? Claro, Vitor, sem problema nenhum. Qual que é a ideia do bônus aqui, ó? O funcionário, ele tem o salário base. Então, quer dizer, é o salário padrão de todo funcionário que for funcionário CLT, tá? De todo funcionário da empresa lá, por exemplo. Porém, o funcionário CLT, ele tem um bônus no salário. Como que eu vou saber o salário final dele? Eu tenho um método para fazer o cálculo do salário final, onde eu pego o salário base e somo com o valor do bônus. Eu não tenho valores aqui ainda, tá? Mas eu poderia ter. Nós vamos informar o valor do bônus lá, por exemplo, na hora de cadastrar o funcionário, tá bom? Então é só fazer o cálculo aqui no sentido de pegar o salário base e adicionar o bônus que for informado lá. Beleza? Ah, ô Felipe, Oi, isso é uma herança daí, no caso, nesse caso aqui? aqui, Eu tô salário usando, base. eu tô trazendo lá da outra classe funcionário, tô Uhum. herdando esse salário base de lá para poder calcular o bônus, né? Exatamente. Sempre Ah, que você vê no Java essa palavra aqui, extends, ó, ela está herdando dessa classe aqui. Então, tudo que tem nessa classe aqui que ela está herdando já vem automaticamente para cá. E aqui eu ponho só as especificidades dessa nova classe que eu estou criando. Tá? Então, a nova classe, a classe funcionário CLT, além da propriedade bônus, ela tem a propriedade nome e a propriedade salário base que está vindo lá da classe funcionário. e digamos, na primeira ela tá como abstrata porque eu não posso alterar ela, digamos, na classe. Eu não posso instanciar Ah, objetos instance, dela. objeto nela. Isso, exatamente. Dela, tá? A partir dela, não posso. Ah, Ó, ok. quer ver? Eu vou dar um exemplo já prático aqui, ó. Vou criar aqui o pacote main, que é o meu pacote de execução principal. Vou criar a minha classe main com a minha função main. Opa! Main, aqui, beleza, tá? Ó, existe a classe funcionário, existe a classe funcionário CLT, tá? Se eu tentar instanciar uma classe funcionário,
que inclusive ele já me sugeriu aqui, olha o que ele está dando de erro para mim, ó. Deixa eu botar o mouse aqui, ó. A classe funcionário não é pública, ela não pode ser acessada de fora do pacote, tá? Na verdade, não era nem esse erro, então eu tenho que colocar um public aqui, senão ele não vai permitir. Public. E aqui eu consigo agora. Ó, a funcionário é uma classe abstrata, ó, abstrata, tá? Só que se eu tentar instanciar um objeto dela, olha o que ele fala aqui para mim, ó. Funcionário é uma classe abstrata, ela não pode ser instanciada. Eu tenho que definir o meu objeto, ele só pode ser instanciado de uma classe não abstrata, que no caso é a nossa classe funcionário CLT. Então, para eu conseguir trabalhar com esse objeto aqui, o objeto teria que ser do tipo funcionário CLT, novo funcionário CLT. O que ele está falando aqui? Ah, importar aqui, beleza. Ele tá usando o override nesse caso aqui, né? Isso, Dentro da classe CLT, né? exato. Agora sim, ó, se eu quiser, por exemplo, ó, o funcionário ponto, eu tenho ah, que susto de novo. Eu tenho acesso aos métodos. Boa noite, princesa. Eu tenho acesso aos métodos da minha classe abstrata, que é o get nome, get salário base, exibir info, set nome, set salário base. Assim como eu tenho acesso ao calcular salário final aqui e a minha propriedade, que não apareceu aqui, não sei por quê, que é a propriedade double, tá? A propriedade double. A propriedade bônus. Ele não acessou aqui o bônus. Deixa eu ver. Ah, deixou aqui, ele só não pôs na lista lá. Então, por exemplo, colocar aqui, ó, definir lá o bônus como 10, por exemplo, tá? Então, assim, para que a minha, quando eu defino que a minha classe ela é abstrata, significa que além dela obrigatoriamente ser a extensão de outras classes, ela não pode gerar objetos daquele tipo. Tá? Mas eu posso usar os métodos daí dela. Só não uso a instância. Não Mas usa a instância, mas você pode usar os métodos desde que tenha uma classe filha que é onde você gera o objeto. gera objeto. Tem que ter objeto. Aham. Tem que ter objeto. Tem que ter objeto. Ah, não. Existe um outro meio de fazer, onde você pode colocar, por exemplo, aqui um. Nesse caso não vai dar certo, tá? Mas é só para. Eu tenho a opção do static. Tá? O static é uma propriedade que altera o funcionamento de uma classe, onde você não precisa de um objeto para executar o método. Mas isso é conceito para frente, tá? A gente vai abordar isso aqui também, que são os modificadores de acesso, não a nível de proteção, mas a nível de instâncias, tá? Beleza. Bom, então eu tenho meu funcionário CLT, tá criado aqui, belezinha, já criei, já fiz o cálculo do salário final, já criei a propriedade double. Teoricamente, resolvi o meu funcionário CLT aqui também. Vou deixar esse cara fechado aqui por enquanto. Nossa, ele criou dentro de models. Que doideira. Ah, depois eu organizo de novo isso aqui. Packages. Que loucura. Deixa eu ver se eu consigo movimentar aqui só para. Projeto também tem que estar dentro de source. Effect. Tudo. Aí, agora sim. O louco, já estava preocupado aqui. Bom, deixa bem quietinha lá, depois eu explico ela de novo. Só fiz para a gente exemplificar aqui um código, tá? É porque estava sem valor e eu fiquei perdido procurando valor. Ah, então beleza, Victor. Era da outra, do double lá, né? Do bônus. Seguindo ali, ele pede para eu criar agora uma nova subclasse de funcionário PJ. Eu criei um funcionário CLT, agora eu vou criar uma nova subclasse que vai ser a minha funcionário PJ. Mesma coisa. Extends funcionário. Vai dar aquele erro clássico, a gente vem aqui e fala para ele implementar o método que está exigido, né? Como ele é abstrato, eu tenho a exigência de implementar esse cara aqui. Atributos adicionais da minha classe funcionário PJ. Então eu tenho aqui um int horas trabalhadas, pode falar.
double, valor, hora. Tá? São as duas propriedades que ele está pedindo para eu implementar. Para adicionar, na verdade. A implementação do cálculo salário final deve retornar as horas trabalhadas vezes o valor da hora, tá? Então aqui eu já dou um return horas trabalhadas vezes o valor de hora, tá? Então eu estou usando o override aqui. Aqui eu estou no sentido de sobrescrita mesmo, tá? E sobrescreva para incluir os dados do contrato PJ. Dados de contrato do PJ. Ele fala alguma coisa de dados de contrato PJ ou eu vou inventar isso aqui? Peraí. Vou inventar, porque ele não falou nada. Então vamos lá. Então aqui, ó, eu vou dar um outro override do meu método public voids, não é o set salário, fui seguir o que ele falou, é o exibir info, sem parâmetros, onde eu vou usar o super.exibir info e vou só adicionar. Então, quer dizer, ele vai gerar lá para mim, né, vai lá na classe abstrata, vai buscar as informações, vai exibir aqui, e aqui eu vou adicionar ali dados do contrato PJ, onde eu vou fazer o que desses dados de contrato PJ, hein? Sei lá, depois eu penso nisso aqui, mas eu vou deixar só a mensagem ali para a gente pelo menos entender que vai existir alguma coisa diferente ali, tá? Beleza, então do funcionário PJ tá certinho, os dois int double, os dois atributos, implementar o calcular salário final, que é o retorno desse cara, e sobrescrever o exibirinfo. Tá, beleza, tá sobrescrito então. Deixa eu ver uma coisa aqui. A interface bonificável. E faça a classe funcionária se ele tem implementar essa interface. Tá, eu só vou pular essa parte da interface, porque como eu falei, eu não trouxe o conceito para vocês, então vai ficar um negócio meio solto, meio avoado aqui, e vou acabar estragando o que está entendido até agora, tá? Mas a gente vai fazer isso aqui depois. Eu vou até usar, guardem esse link aí até para usar aqui, que eu não sei se eu criei na minha conta. Criei na minha conta, então tá beleza, depois eu consigo pegar ele de volta. E aí ele fala agora na segunda parte, que é a classe principal, que eu já acabei criando aqui, que é o pacotinho main com a classe main. A classe main do Java é a classe que executa o programa literalmente. Então tudo que eu escrever dentro da função main aqui do minha classe main, é a classe e a função, é isso mesmo, tá? O mesmo nome, é o meu programa propriamente dito, tá? Se eu colocar aqui um Hello World aqui, só para a gente exemplificar, ó, pode ver aqui nos outros arquivos, ó, na classe e tal, eu não tenho play aqui, ó. O arquivo ainda fala, o editor não é, o arquivo editável não é rodável, né, não é executável, quer dizer, eu não tenho uma função main dentro desse arquivo. Aqui eu já consigo rodar, se eu der um play aqui, vocês vão ver que ele vai imprimir o famigerado Hello World lá. Para quem está começando hoje, a gente sabe que tem a maldição do Hello World. Se você não faz a mensagem do Hello World, você não consegue aprender a linguagem, tá? Então, este cara aqui, a classe main, na função main, é a classe que vai executar o meu programa propriamente dito, tá? Então vamos seguir lá, ó. Implemente uma classe main com um array list de funcionários contendo objetos de funcionários CLT e funcionários PJ. Esse aqui é um recurso de abstração que a gente já trabalhou também, e a gente vai retrabalhar ele aqui, que me permite criar listas de objetos genéricos. Por que listas de objetos genéricos? Porque se eu tenho a classe abstrata e eu tenho as classes filhas. Para eu poder ter uma lista onde eu tenho os dois tipos de objeto dentro,
a minha lista tem que ser do tipo genérica, do tipo mãe dos objetos ali, tá? Como que a gente faz isso? Eu simplesmente faço um array list de funcionário, que ele já até me sugeriu aqui, chamada funcionários, onde eu posso gravar funcionário CLT e funcionário PJ. Consigo? Consigo. Por quê? Porque a minha lista é do tipo funcionário, que é a minha classe abstrata. Então, todas as classes que derivam dela podem ser incluídas nessa lista aqui. Tá? Conceito também de abstração. Eu abstraio o tipo, o tipo de objetos da lista, onde eu consigo adicionar objetos filhos desse tipo primário, primitivo. Ficou claro ou não? Entenderam o conceito da coisa aqui ou não? Pra mim não Oi. ficou muito claro não, professor, essa parte aí. Não ficou? Tá. Não. Vamos lá. O que acontece? Se eu tivesse, se a gente for trabalhar de forma explícita, tá? Não levando em consideração o conceito de abstração, para eu ter, lembra que eu falei, eu não consigo criar um objeto funcionário. Por quê? O objeto funcionário, ele é abstrato, a classe é abstrata, então eu não consigo dar origens a objetos de classes abstratas, tá? Porém, como eu tenho classes que herdam, tá? Eu consigo gerar objetos desse tipo aqui. Aqui só está dando erro para importar a classe aqui em cima. Tá? Então, para eu ter dois objetos, FPJ, eu vou fazer também, manter o padrão funcionário, CLT. Para eu ter, imagina assim que eu tenho que controlar essa lista aqui. Importa. Que eu preciso controlar vários objetos desses dois tipos. O que eu precisaria ter? Eu precisaria ter duas listas de funcionário CLT, funcionário CLTs, new array list de funcionário CLT. Então imagina assim, ó, eu teria para controlar objetos de dois tipos que vêm da mesma origem, tá? Sempre tem que lembrar disso aqui. Tanto funcionário PJ quanto funcionário CLT tá vindo de funcionário. Então eles são objetos que têm a herança, tá? Isso aqui que eu fiz aqui é inviável de eu conseguir controlar essas duas listas ao mesmo tempo. Por que é inviável? Inviável é assim, eu tenho que fazer dois controles, certo? Como esta classe PJ e esta classe CLT, elas derivam de funcionário, eu posso ter uma lista do tipo genérico, vamos colocar assim, do tipo da classe abstrata, onde eu posso chamar, eu tenho o nome dela qualquer, e posso trabalhar dela com o tipo funcionário. Por que eu consigo fazer isso? Nessa lista aqui, como essas classes são derivadas, eu consigo adicionar objetos do tipo PJ e objetos do tipo CLT nessa lista de objetos funcionários, porque eles são herança, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho dois objetos aqui já, tá vendo? Ó? Se eu fosse fazer do método padrão aqui, ó, eu teria que fazer isso aqui, ó, funcionários PJ, adicionar o funcionário PJ. E na lista de baixo, mesma ideia. Quando eu tenho uma lista genérica, que só me permite isso porque os objetos são de tipos derivados de uma classe abstrata, de uma única classe abstrata, eu consigo fazer isso aqui, ó. Dicionários, ponto, adicionar o funcionário CLT e o funcionário PJ.
Por quê? Porque eles são objetos que derivam do mesmo lugar. Eles têm propriedades e métodos diferentes, mas a origem base deles é a mesma. Por isso que eu Ah, consigo trabalhar na mesma lista. professor, como que eu acessaria uma propriedade dentro dessa lista, lista única aqui? Uma propriedade dentro da lista, É, você na verdade acessa a propriedade do objeto que está dentro de uma lista, não da lista. não da lista. Não da Ok. lista, Eu tá? acessaria lá no objeto, entendi. É isso, por Acessaria exemplo, você tem aqui na lista, ó, propriedades e métodos da lista. ah, Da lista, ó, eu tenho o get, o add, o remove, o size, clear, for each. Eu tenho todos esses métodos de operação da lista. Se eu precisar de alguma coisa do meu objeto funcionário, eu uso o meu objeto funcionário. Funcionário PJ, ponto, e aí eu consigo acesso aos métodos aqui. Entendeu a perfeito. ideia? Entendi. Tá. Métodos do objeto que você vai acessar, tá? É sempre do objeto especificamente. Então, no caso aqui, a gente tem objetos do tipo funcionário adicionados dentro de um objeto do tipo lista. Então, objeto lista, eu tenho métodos da lista e objetos funcionário, eu tenho os métodos do funcionário. Tá? Eu não misturo os dois, por mais que eu esteja trabalhando junto ali. A Imagina lista a ideia. só vai agrupar as minhas instâncias que eu tenho no objeto, né? Exatamente. É exatamente isso. Ele vai agrupar de forma sequencial os objetos que você mandar a lista adicionar. O que você mandar adicionar na lista. Entendeu? Pô. Quem tinha falado que não tinha ficado claro? Guilherme, Não ficou claro agora, agora professor. zerou? Só que surgiu, na verdade, outra dúvida. Não Manda. sei se é possível, mas, por exemplo, funcionaria se eu tivesse mais uma classe envolvida? Por exemplo, vamos supor ali que de funcionários PJ eu tenho uma outra classe que herda de funcionários PJ. Hum, Funcionaria essa mesma lista ou não, já não funcionaria mais nada dessa lista funcionário que você criou? eu entendi. Vamos lá, por exemplo. Seria isso aqui, ó. Funcionário PJ temporário, vamos chamar aqui, Isso, exatamente. tá? Eu posso estender de meu funcionário PJ, tá? Não tem problema nenhum. Aí, o que acontece? Do meu funcionário, cadê meu main aqui, ó? Aqui eu Uhum, poderia criar um novo funcionário PJ temporário, tá? E sim, poderia adicionar ele aqui sem problema nenhum. show, Por quê? beleza. Ele está herdando de alguém que já herdou alguma coisa. Então, o tipo primitivo dele, se você voltar no histórico, continua sendo funcionário. Então, você Boa, consegue adicionar, fechou. tá? Sempre que a origem for a mesma, se a lista for daquela origem, Uhum, balaio é seu, pode fazer do jeito que você quiser. show, beleza. Isso não é gambiarra, tá? Isso é orientação a objetos pura, tá? É o conceito puro de herança e abstração aqui. Quando você começou a apresentar, a minha dúvida foi essa, se era limitado, né? Ou não, mas pelo Uhum. jeito não, né? Não, o que eu não consigo, por exemplo, é se essa classe funcionário PJ temporário, ela viesse de uma outra classe chamada funcionário temporário. Ah, entendi. Aí a classe funcionário temporário é uma coisa, funcionário é outra. Aí eu não Uhum, conseguiria adicionar aqui. Eu teria que ter uma classe, uma lista de funcionários temporários. Aí também a porteira está aberta de novo, beleza. tá? Tranquilo, pessoal? Funcionário CLT, funcionário PJ vem de funcionários, exatamente. Se ele vem da mesma origem, eu consigo colocar no mesmo tipo de dados ali, no mesmo tipo de lista. Na lista de mesmo tipo. Eita, nós. Beleza, galerinha? Tudo bem? Seguimos? Só vou tirar aqui esses aqui que a gente fez de exemplo agora. Pra cá. E vou tirar das listas aqui também, tá? Só para ficar mais. Opa! Só para ficar mais bonitinho. Qual que era o comando de indentação mesmo? Ctrl Alt ponto? Não. Ponto e vírgula? Não. Ctrl ponto e vírgula? Posso dar uma sugestão? Deve, Victor? Fica à vontade.
É Ctrl Alt I, eu acho. Ctrl T, Não é não. Alt Shift F. Alt Shift F. Não sei, agora eu já formatei. Não tem problema, depois eu procuro também. É que eu tô com os atalhos do Visual Studio na cabeça também. Eu também. Se você quisesse, usava o Paint para representar as coisas. Então eu vou te mostrar um negócio que eu uso bastante aqui em aula, que eu acho que é até mais interessante que o Paint. Muito bem, inclusive, que eu poderia ter desenhado isso aqui para vocês. Ó, eu uso este carinha aqui, ó, Excalidraw. Literalmente desenhar para entender. Tipo assim, igual eu fiz assim nas primeiras aulas, esse aqui. Ctrl Alt L. Isso. Muito bem. Ó, então beleza. Então nós vamos desenhar a herança aqui, ó. Vamos fazer de conta que esse quadrado meu aqui é a minha classe abstrata, tá? Então aqui eu vou colocar como abstrato. Se essa classe aqui ela é uma classe abstrata, ela obrigatoriamente tem que dar origem a outras classes, tá? Então eu tenho uma outra classe aqui e no caso vou aproveitar as duas, uma outra classe aqui, tá? Onde essa aqui é a minha classe PJ e essa aqui é a minha classe PF. Como elas são de herança, tudo que tem, aliás, eu vou inverter a seta para ficar mais fácil. Tudo que tem na classe abstrata vem para cá, tudo que tem na classe abstrata também vem para cá. Certo? É aqui tranquilo? Então, se eu tenho um objeto deste tipo e um objeto deste tipo para serem armazenados, quando eles vêm da mesma origem, eu consigo ter uma lista. Onde este cara aqui pode ser armazenado aqui. Destrava o mouse. Aí. Este cara aqui pode ser armazenado aqui, junto com este cara também que pode ser armazenado aqui. Por que que eu consigo isso? Porque a origem deles é a mesma. Vou selecionar os dois aqui. A origem deles é a mesma. Então, na lista de objetos, funcionário, que é do tipo abstrato, eu consigo adicionar objetos derivados daquela classe. Melhorou? O desenho aqui ficou mais de boa? Aí, então beleza. Então vamos passar a usar os desenhos também. Ó, a tabelinha ajudou aqui, hein? Boa, Érica. Valeu. Então, vou até deixar o desenho aberto aqui. Se a gente precisar daqui a pouco de novo, a gente puxa ele aqui. Então, até aqui está tranquilo. Todo mundo entendeu, então, a criação da classe abstrata, as classes derivadas, a minha classe main, que é a que vai executar meu programa, e a minha criação dos objetos e da lista que ele pediu aqui. Certo? Eu vou até tirar aqui, ó. Na verdade, por enquanto ele só pediu a lista. Eu não tenho os objetos, eu vou deixar só a lista mesmo criada por enquanto, tá? Seguir exatamente o que ele está falando ali, passo a passo. Aí agora ele fala o seguinte, ó. Um loop que percorre todos os funcionários e exibe suas informações, mostra o salário calculado e só o último que nós não vamos fazer, se for uma instância de bonificável, ele exibe o bônus atual. O que que acontece? Eu estou praticamente com a minha estrutura pronta para eu adicionar novos objetos ali. Então, o que que nós vamos fazer? Ó? Primeira coisa, depois da lista, eu vou criar fixado, né, manualmente aqui os meus objetos, e aí a gente insere na lista para ver só essa execução. Depois a gente melhora isso criando um menuzinho para adicionar criar os funcionários, quantos eu quiser, e adicionando na lista e assim por diante. Tá? Eu vou criar 2 de cada um aqui só para a gente exemplificar. Então vamos lá. Eu vou criar aqui, ó, então, um funcionário PJ, que vai ter o nome de funcionário PJ.
E vou criar um funcionário CLT, que vai ter o nome de funcionário CLT. Então, eu tenho dois objetos agora das classes derivadas. Esse new aqui, este new, é o cara que aciona o que a gente chama de método construtor das classes. Existe essa função lá na minha classe? Eu não declarei essa função, eu não criei esse método lá. Mas o método construtor, ele sempre tem o mesmo nome da classe e normalmente, por padrão, ele não recebe nenhum parâmetro, onde ele simplesmente tem a função de criar um objeto e alocar ele na memória nessa área aqui, tá? Por isso que eles são chamados de métodos construtores. Eles só constroem o objeto e nada mais. Para quê? Para justamente eu começar a poder operar os meus objetos aqui. Funcionário PJ, ele vai ter o quê? Eu preciso definir para ele um nome, né? Cadê os métodos aqui? Get nome não, desculpa. Eu vou definir para ele o set nome. Qual que vai ser o nome desse nosso funcionário PJ? Vou colocar o meu aqui. O que mais que eu tenho? Definir o salário base do meu funcionário PJ. Vou colocar 1.200 mesmo, seguindo a ideia dele aqui. O que mais? O funcionário PJ, ele tem as horas trabalhadas e o valor de hora. Certo? Então agora eu vou definir esses dois caras aqui. Eles estão com as propriedades públicas, então eu vou conseguir acessar direto. Então eu vou fazer o seguinte, ó, funcionário PJ ponto hora, é hora ou é horas? Funcionário PJ, horas trabalhadas, recebendo, sei lá, vou colocar 40, tá? Vamos ver o que ele está dando de erro aqui. Funcionário. Ah, lá, ó. Tem um pequeno detalhe aqui. Apesar da classe ser pública, como ela está estendendo de funcionário, as propriedades recebem o mesmo modificador aqui. Para eu tornar essa classe pública, eu vou colocar aqui, ó, public, e vou colocar aqui também o public, tá? Então, quando eu coloco o modificador de acesso public, eu estou tornando esta propriedade de acesso público. Funcionário PJ, ponto. Agora eu tenho aqui, ó, horas trabalhadas, que eu já defini, e o valor da hora, que vai ser 150. Tá? Tudo bem aqui? Agora eu tenho o meu objeto funcionário PJ funcional. Funcional não, populado, né? Então eu vou até fazer o seguinte aqui, ó, funcionário PJ, não, funcionário PJ, ponto, funcionário PJ, ponto, exibir info, para ele mostrar o meu funcionário PJ, as informações do meu funcionário PJ. Vamos testar aqui, ó, vou dar um play aqui, para ver se ele vai exibir na tela essas propriedades aqui do meu funcionário. Ó, tá aqui, ó. Felipe, salário, que é o salário base, 1.200, e o dado do contrato que está vazio lá, que a gente colocou aqui, ó, o super exibir info, né? Faltou eu colocar aqui, ó, sabia que estava faltando alguma coisa. O salário final, e é quem? O cálculo do meu salário final, porque do PJ muda, né? E os dados do contrato ali, sei lá, qualquer coisa, tá? Vamos executar aqui de novo, ó. Agora eu tenho, ó, o nome e o salário, que é o salário base, que veio lá da classe super. O salário final, que é de 6.000, por quê? É o valor da hora vezes a quantidade de horas trabalhadas, que é o que a gente pediu para ele calcular lá. Então, 6.000 ali de salário, tá? Meu funcionário PJ, belezinha. Agora vamos fazer a mesma coisa com o funcionário CLT. Eu vou aproveitar aqui, então, meu funcionário CLT, ponto. Vou parar de seguir essa sugestão aqui. Funcionário CLT, ponto. Mesma ideia.
7 nome. Qual vai ser o nome do CLT aqui? Vou usar o da Amanda, já que ela está no estágio. Vou aproveitar. O seu contrato de estágio é CLT, né? Ou é PJ? Não, é contrato de estudo, né? Não é contrato Mas é pela de CLT. trabalho. Mas é Não. pela CLT. Claro que é. De estágio pela CLT? Claro, sem dúvida. O Eu estágio só acredito existe que porque existe não. CLT. Eu não sei, porque o contrato de estágio, tanto que eu tinha acabado de sair de um emprego, ele não cortou nem o seguro-desemprego. Mas não corta mesmo porque não pode, porque é estágio. Ele é Ele um é um contrato vínculo base de CLT. estudo. Mas Ele é um ele vínculo Não de segue a corta. estudo, convenção exato. do CL, da, Mas não da- cortou do a CLT, CLT. não corta o primeiro, geralmente. Não, Hã? o estágio ele segue a convenção CLT. Convenção Isso, CLT. mas ele não é um contrato CLT, né? Ele é um vínculo de Não, estudo. Não, e nem pode, porque ele tem as propriedades específicas dele, né? Ele tem, por exemplo, Uhum, o horário máximo são de 6 horas, 6 horas. você não tem, teoricamente, você tem um contrato de menos tempo, você tem um contrato de CLT, ele não acaba, a não ser que você seja Uhum. mandado embora. O de estágio, ele não pode passar de 2 anos. Então ele tem É um um tempo ano, de fim podendo prorrogar para 2, para 2. porém o curso termina em dezembro do ano que vem. sim. Então, teoricamente, seu contrato de estágio está válido só até dezembro do ano que Sim, vem. mas todo Isso, estágio ele um ano e segue meio. a convenção CLT. Todo estágio. Todos eles servem à convenção do CLT, negócio de seguro, negócio não de seguro-desemprego, seguro que é obrigatório lá, né? Seguro é obrigatório, seguro de vida é obrigatório. Seguro de vida, isso. Enfim, então ele segue a base da CLT. Ele é um contrato CLT, mas com as suas especificações. Uhum. Imagina que aqui é CLT e aqui é estágio. Você tem o contrato de estágio, ele herda da CLT. Pronto, aí ó, que exemplo bom. Não poderia ser mais claro. Não poderia ser melhor, né? Então, funcionário CLT. O que está faltando eu fazer? Definir o salário base. Eu vou exibir a info do salário aqui, do salário, do funcionário CLT. Tá? O CLT tem alguma propriedade específica? Ah, tem o bônus, verdade. Opa, então eu vou colocar aqui também um bônus. Funcionário CLT. Ponto. Funcionário CLT. Ponto. O bônus está sem modificador, tá vendo? Então eu tenho que mudar aqui também, vou colocar aqui como public. E aqui eu vou colocar o bônus recebendo 20%, duzentão do salário, tá? Beleza, defini as 3 propriedades do meu CLT e vou exibir as informações do meu funcionário CLT. Então agora ele vai ter que mostrar os dois, tanto esse quanto esse aqui, tá? Vou dar um play aqui. Set você está setando um valor e get você está pegando o valor. É exatamente isso aí, vídeo. Exatamente, tá? Ó, então eu tenho aqui, ó, o objeto do PJ, que são essas propriedades aqui, e o objeto do CLT. Beleza, eu tenho os dois objetos aqui, tá? O que que eu vou fazer? Depois de ter exibido isso aqui tudo, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar, aliás, eu não vou exibir a info aqui, e não vou exibir a info aqui. Eu já defini os meus dois objetos. Então, depois deles definidos, eu vou adicionar esses caras na minha lista. Então, ó, quem é a minha lista? Ah, já está até aqui. A minha lista é funcionários.add, que é a função de adicionar um objeto nessa lista. E dentro do parênteses, que é o parâmetro, eu passo o objeto que eu vou adicionar. Então, eu vou adicionar na minha lista o funcionário CLT e o funcionário PJ. Tá? E agora sim eu vou exibir a minha lista. Como que eu faço isso? Eu vou usar um laço, tá? For int i começando em 0. Pronto, tá aqui, ele já deu todo o exemplo. Eu vou fazer um salt.funcionário get nome não. Um get i.exibir info aqui. Fui muito rápido? Fui, tá? Funcionários, até tá dando erro aqui. Exibir info retorna um booleano? Não preciso do salt. Porque o exibir info, ele já retorna a informação, né? Estou fazendo um laço aqui, o laço for, que é o mais fácil de a gente operar
principalmente quando a gente está trabalhando com listas ou vetores. Ele vai iniciar na posição 0, quer dizer, ele vai iniciar na primeira posição, lembrando do nosso rabisco de algumas aulas atrás, quando a gente tem um vetor ou uma lista, que é a mesma coisa. Eu tenho uma quantidade de posições que começa de 0 até 5, no caso aqui, tá? Mas eu tenho a posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. Posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mas, para nós, é a primeira posição, segunda posição, terceira, quarta, quinta e sexta posição. Ele continua sendo, neste caso do desenho aqui, ele continua tendo 6 posições. Mas para o programa, ele vai de 0 a 5 e não de 1 a 6, como a gente faz. O 0, sim, é um valor numérico para programação, tá? Então, ó, começa na posição 0, que é a primeira posição, e ele vai executar até que o i seja menor, enquanto o i for menor que o tamanho da lista de funcionários. O que essa função tamanho retorna aqui para mim, ó? Ela retorna o número de elementos na lista. Então, o que ela vai retornar aqui para mim? 2. Só que ela vai do 0 e do 1. A posição 2 não existe. Eu tenho 2 elementos que estão na posição 0 e na posição 1. Tá? E cada vez que ele chegar na posição, ele vai buscar lá na lista, funcionário, get da posição i, ou seja, eu estou buscando o objeto daquela posição e estou chamando a função exibir informação dele aqui, exibir info dele aqui. Quem que tinha perguntado aquela hora de acessar a lista? Acho que foi o Wagner, né? Aqui, ó, Wagner, que é isso aqui, ó. O método get é da lista. O método exibir funcionário, exibir funcionário não, exibir informação é do item da lista. Assim. Beleza? Era você mesmo que tinha perguntado aquela hora, né? Isso, isso. Aham. Então tá bom. Então agora, ó, eu vou conseguir o mesmo resultado, tá? Só que ao invés de eu exibir o objeto de forma individual, eu estou exibindo ele dentro da minha lista lá. Você viu? Ó? Vou dar um play aqui de novo. Olha lá, ó. O objeto Felipe, né? O objeto do PJ que está aqui e o objeto do CLT que está aqui. Vamos adicionar mais 2 para a gente ver? Ó. Vou até copiar aqui, ó. Claro que eu vou ter que criar outros objetos, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou duplicar essa linha aqui. Ctrl Shift D, não, é Ctrl Alt D, também não. Não sei, vamos lá. Vou copiar, ele vai dar erro, claro. Vou copiar de novo. Só vou mudar aqui, ó. Funcionário PJ2 e CLT2, tá? Para ele, obviamente, não usar o mesmo objeto. E aí eu vou definir esses 2 caras aqui de novo. Vou tirar aqui e vamos escrever o nosso funcionário CLT2. Acho que eu selecionei o lugar lá, hein? Ponto, set nome. Vou colocar aqui, deixa eu achar aqui o Wagner. Funcionário CLT2, salário base. Vou colocar um salário diferente aqui, só para a gente ver que são objetos diferentes. Vou colocar 1.100. Funcionário CLT2, ponto. Qual que é o CLT? Bônus. Vou colocar um bônus menor, mas eu vou colocar um outro. Colocar menor, só para ele dar valores diferentes ali, para a gente ver que são objetos diferentes, tá? E aí eu vou fazer o funcionário PJ2, ponto. Definir o nome para ele. Qual vai ser o nome dele? Deixa eu achar. Kleiber. Tô seguindo na lista que está aparecendo aqui para mim. Funcionário PJ2, o salário base, eu vou colocar de 2.000.
o funcionário PJ2 ponto horas trabalhadas agora. Funcionário PJ. Por que tem hora que ele vai e não vai indo? Loucura. Horas trabalhadas eu vou colocar 30. E aqui o funcionário do valor da hora vai manter 150. Só para ele gerar valores diferentes ali. Vamos colocar diferente valor. 180. Pronto. Aí o que que eu faço? Depois disso tudo, eu faço a mesma coisa, né? Adiciono o PJ2. Aliás, eu vou inverter aqui, ó. Vou colocar primeiro o CLT2. CLT2. Pra vocês verem que a ordem, no caso aqui, não faz a menor diferença. E o PJ2. Então, ele vai inserir um PJ, os dois CLTs, depois o outro PJ. E agora, se tá tudo certo, se tá tudo bem, eu vou conseguir exibir nesse mesmo laço aqui 4 objetos, né? 4 funcionários, ao invés de 2, só como a gente fez no outro teste, tá? Ctrl Alt L em tudo, agora tá indentado bonitinho, sabia que tá alguma coisa fora do lugar aqui. Vou dar um play. PJ1, CLT1, CLT2, PJ2. Belezinha. Tá funcionando a minha aplicação com listas, com objetos, herança, polimorfismo, todos os 4 conceitos, todas as 4 pilares base da orientação a objetos. Herança, polimorfismo, abstração e qual que era o último? Fugiu a palavra, já estou ficando com sono já. Herança, polimorfismo, abstração e Encapsulamento lá, encapsulação. encapsulamento. Encapsulamento. Isso aí, isso aí. Beleza? Tudo bem? Pegaram o espírito da coisa? Amanda viu que não é um bicho de 7 cabeças? Deu para entender bastante coisa. Ótimo. Era esse o meu objetivo. Ô, professor, esse exemplo aí vai pro GitHub lá? Com certeza. Fica lá para vocês usarem à vontade, tá? Ah, tá. Eu acho que não precisa fazer mais nada aqui. Já tenho uma boa base para vocês. A única coisa que a gente não fez desse exercício é a parte da interface. Que aí eu vou trazer o conceito para vocês e a gente usa esse exercício aqui para aplicar a interface até, tá? Eu até falei na aula na semana passada, né? Passei por cima do conceito assim que eu achei de novo, que na minha cabeça a gente já tinha mais de 15 dias de aula aí. Então eu acabei falando muito rápido sobre a interface. Então eu vou voltar no conceito, vou explicar de novo direitinho, tá? Mas basicamente a interface é um contrato de uso de métodos, tá? Não se preocupem com isso agora. Beleza? Deixa eu subir isso lá no Git para vocês. Exercício de exercício dos pilares PO. Vou dar um commit em push. Vai, sobe logo. Define remote. Ah, eu não criei o repositório ainda. Deixa eu criar aqui, pera lá. Deixa eu pegar aqui o meu GitHub. Para quem não tem, segue aqui o link. Deixa eu criar aqui um novo repositório. Qual que é o nome do projeto mesmo que eu tinha posto? SysJava Funcionários. SysJava Funcionários. Tá? Não vou adicionar readme, não vou botar nada, porque ele vai subir tudo para mim automático aqui. Beleza? Vou copiar esse cara aqui e vou colocar lá no meu remote. Beleza, bonitinho. Dou um push. Os arquivos commits, share, tá, login via GitHub. Ah, eu tenho que fazer o login aqui.
Authorize GitHub, mas qual conta que ele tá entrando em? Essa aqui. Beleza. Beleza. Tá autorizado. O que que ele deu? Ah, ele tá tentando subir. Ah, gente, peraí, desculpa. Fiz meleca aqui. Eu criei na outra conta minha. Que é esquece. Deixa eu pegar aqui. Inverte. Não, tá certo. Nossa, que confusão. Cadê? Ah, não, eu criei errado mesmo. Não tem problema. Depois eu apago lá no outro. Então, mesmo nome. Java funcionários. Create repository. Beleza. Agora sim, nem tinha visto que estava na outra conta. Show details em console, tá bom. Share project. No. Ele vai usar. Eu não fiz CAC, hein? Pera aí. Deixa eu definir um novo repositório aqui no Remote. Attribute tools Git aqui. Git. Show Git log patch, uncommitted changes. GitHub. Manage remotes aqui. Vou só editar esse cara. E vou colocar agora sim. Agora beleza. Change remote. Aí, boa. Agora vai. Vai. Não é privado. Ah, eu já podia ter criado aqui. Repositório já existe. Então vamos fazer o seguinte. Não existe não. Cadê ele? Aqui. Foi criado agora, 1 minuto. Não, eu vou remover. Eu vou remover porque ele tá falando que tá dando conflito no caso, tá? Mas esquece. Tudo isso aqui é porque eu fiz besteira. Eu criei o repositório numa conta e autorizei na outra. Não faz sentido nenhum. Cadê meu celular agora para autorizar? Peraí, que nós vamos consertar. Segura aí. Ainda vocês têm lista para assinar. Segura aí. E aqui, achei. E vai certo, que dá certo. Vamos voltar aqui. Então vou mudar aqui de novo. Share. Não existe mais. Ele já está removido. Vamos lá de novo. Ah, não, peraí. Eu fui burrão agora, hein? Falando que eu tô fazendo as coisas sem pensar. Origin Master. Tá, sobe. Vamos ver. Ele vai dar erro porque ele tá no repositório antigo ainda, é isso? Ele deu como not found agora. Login via GitHub. Price. Errei a conta de novo, né? Ou não? É, vamos fazer com calma. Falando que eu tô acelerado. E, menu, git, opa. Menu, git, manage remotes. Vou remover esse cara para ele entender que não existe mais, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, vou dar um push. Define remote. Cadê o meu repositório? Eu não tenho, né? Então, aqui agora eu vou criar. Funcionário. Sysjava funcionários. Por que ele está falando que já existe? Não existe.
Agora vai. Oxi. Login. Autoriza. Esta conta aqui. Aí, agora vai. Aleluia! Tá feito, tá aqui, ó. Agora sim, ó. Temos aqui o código. Deixa eu pegar o link do repositório. Tá tudo aqui bonitinho. O link do repositório tá aí para vocês, tá? Beleza? Vou pegar a lista agora. Vou passar o link para vocês e vocês estão liberados de mim por hoje. Cadê? Agora aquela novela mexicana para achar a lista. Peraí. Eu vou no Classroom, que é mais rápido. Tá aqui a lista para vocês. Lista de presença. Só assinar. E por hoje é só. Amanhã nos vemos no mesmo horário. Não se esqueçam disso. E amanhã que a gente vai. Amanhã a gente tem aula ainda, tá? Quinta-feira. É a primeira vez que eu estou vendo os conceitos de PO. Consegui entender, mas ainda sinto perdido em algumas coisas do assunto. Normal, Vitor. Se é a primeira vez, é normal você se sentir perdido, tá? Eu mandei o link do GitHub aqui para vocês. Ó, deixa eu até abrir aqui de novo. Compartilhar a tela aqui outra vez. Cadê? Essa aqui, ó. A gente tem esse repositório aqui, ó. Monitoria PO da Unicesumar, tá? Aqui dentro eu tenho, além dos exercícios que a gente fez de exemplo, aliás, está aqui no módulo 53, tem aqui o material em PDF que eu criei, que eu usei nas aulas. Dá uma lidinha lá, tá? Dá uma olhada lá. E aqui você tem todos os exemplos que a gente fez aqui, ó. Vendo? Tem tudo completinho aqui, tudo que a gente fez, principalmente no módulo passado, que foi a introdução maior, né? E desse aqui do 54 também. Também não temos a opção de aulas gravadas, então também você consegue ver por lá, tá bom? Gente, então, por favor, assine a lista. Não se esqueçam, porque lembra que a lista de assinatura da lista é o que contabiliza as horas para vocês lá complementares depois. E quem assinou está liberado para descansar, para dormir. Descansem, boa noite, bom descanso, bons estudos para quem vai. E amanhã estamos aqui no mesmo horário novamente, tá bom? Boa Show, noite, valeu, até boa mais. noite. Valeu, Até, boa gente, noite. até. Valeu. Boa noite.